Vamos abrir em Tiago, capítulo de número 1. Fica depois da carta aos Hebreus. Nós estudamos Neemias até domingo passado, lembrando que nós teremos vigília na próxima sexta-feira, às 22 horas, teremos vigília aqui na igreja, encerrando todo aquele propósito de Neemias para entregarmos diante de Deus a oração. Convido você para estar conosco próxima sexta-feira em nossa vigília. Ontem nós tivemos oração aqui na igreja, teremos 2 sábados por mês em oração, orando pelas necessidades da igreja do Brasil. Foi um tempo muito bom, tá bom? Vamos ler Tiago, do 1 até o versículo 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Versículo de número 2, meus irmãos, vamos ler em voz alta. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Sua Bíblia não pode ter tentações. Se tiver tentação, a tradução não está muito boa, porque ninguém vai se alegrar em ser tentado, mas em ser provado. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos por esse tempo que estudamos Neemias. Hoje queremos falar sobre Tiago e conhecer um pouco desta carta, deste livro do Novo Testamento, tão desafiador para nós. Que o Senhor venha aquietar o nosso coração. Temos visto dias difíceis que temos enfrentado em todas as esferas. Tem sido difícil para o Brasil, tem sido difícil para o governo, inimigos de todos os lados. Isso nos remete também a essas batalhas que enfrentamos como igreja nos últimos dias. Uma batalha contra a carne, uma batalha contra os pensamentos desse mundo, uma batalha contra o diabo e suas hostes, uma batalha contra o pecado que tenazmente nos assedia, batalhas na mente, batalha no corpo, batalha na alma, batalha na família, no casamento, batalha em todas as esferas e em todos os lados que nos dirigimos. Não temos dúvida de que aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Que o Senhor nos encoraje, nos anime, nos incentive em meio a todos esses percalços. Porque temos a certeza, como nós cantamos hoje à noite, hoje de manhã aqui, vencido tem Jesus e vencendo vem Jesus sobre a sua igreja. Muito obrigado. Fala conosco e edifica o nosso coração no nome do teu Filho Jesus, a quem oramos. Amém. Você pode sentar. Essa é uma carta que eu escolhi no meu coração, orando a Deus para trabalhar com a igreja. A carta a carta de Tiago é uma carta muito importante, que vai falar de algumas lições importantes para nós. Por 13 vezes ele usa a palavra perfeito, tentando nos mostrar da importância da maturidade que nós precisamos alcançar a maturidade. E para Tiago, a perfeição e a maturidade, ela pode ser resultado das nossas provações e das nossas lutas. Portanto, antes de avançar na carta, eu quero perguntar aqui hoje de manhã 5 perguntas, 5 considerações, na verdade 3 considerações e depois 5 pontos para nós aproveitarmos muito bem essa carta. Então vamos primeiro pensar quem foi Tiago. Tiago era um nome comum na Bíblia. A palavra Jacó é a palavra Tiago, de onde vem James, Tiago. Em inglês, a Bíblia King James. Quem mandou fazer a Bíblia King James? Nós não falamos King James, usamos o nome da Bíblia, mas King James
Na verdade, em tradução em inglês é Rei Tiago. James é Tiago, que é a tradução da palavra Jacó, lá no Novo Testamento, na versão grega e na versão que vem em português para nós como Tiago. É Jacó, que é James. Mas esse Tiago na Bíblia, tudo leva a crer que quem escreveu essa carta é o Tiago, irmão de Jesus. Irmão que nós podemos dizer meio-irmão. Por quê? Ele não é filho de José. Aliás, Jesus não é filho de José. Jesus também não é filho de Maria, no sentido de óvulo. Ele foi de Maria através do útero, mas não da fecundação do óvulo como espermatozoide, porque não houve. Foi uma ação sobrenatural. Realmente, no versículo 1, ele diz, volta lá para o verso 1, que esse Tiago é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aqui, ele não diz que é irmão de Jesus. Mas nós vamos analisar alguns pontos que eu convido você a anotar, porque é uma pregação, eu não vou poder fazer um estudo mais dissecado, mas você pode anotar. Então, quem foi Tiago? Nós temos alguns Tiagos na Bíblia. Vamos anotar. Primeiro é o Tiago, filho de Zebedeu, que era irmão de João. João, o evangelista. Então, nós temos os dois irmãos, Tiago e João. Não é esse Tiago. Você pode pegar a referência em Mateus 4, 17 ao 22. E esse Tiago, irmão de João, morreu lá em Atos 12. Foi um dos mártires da igreja. Ele foi preso pelo imperador, pelo governador, e soltou depois, não soltou, a igreja orou por Pedro, Pedro foi solto, mas Tiago foi morto. Não é esse Tiago, até porque ele não ia escrever uma carta já morto. Outro Tiago, também citado na Bíblia, é o Tiago, filho de Alfeu. Pode marcar a referência, Mateus 10, verso 3 e Atos 1, verso 13. Esse Tiago, filho de Alfeu. Alguns historiadores dizem que esse Tiago era irmão de Mateus, o evangelista, porque lá em Marcos 2:14, diz que Mateus, Levi, é filho de Alfeu. Então, possivelmente, esse Tiago aí é irmão de Levi, a partir de Marcos 2:14. Mas nós temos outro Tiago, que não era discípulo, mas era o pai de Judas. Um outro Judas que havia no ministério de Jesus. Então, veja lá em Lucas 6:16. Você pode conferir. E o último Tiago é o irmão do Senhor, que possivelmente é este que escreveu a carta. Eu posso pedir a você agora sim para abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 7. Paulo vai dizer a lista das pessoas que tiveram uma visão de Cristo, que viram a Cristo. E Paulo diz que Tiago viu a Jesus, Jesus apareceu a ele. Sabemos que os irmãos de Jesus eram incrédulos até a ressurreição de Jesus. Domingo passado nós falamos da festa dos tabernáculos em João capítulo 7, quando Jesus foi convidado pelos seus irmãos de sangue para subirem à festa. A Bíblia diz que Jesus não subiu com eles, mas os seus irmãos subiram para celebrar a festa. Jesus tinha irmãos. Então, quando você olha lá em 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ver, capítulo 15, verso de número 7. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. E depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Esse é o Tiago que se tornou uma grande coluna da igreja. Você pode ler lá em Gálatas 2, verso 29, que Tiago era uma grande coluna. O Tiago, irmão de João, já havia morrido lá em Atos capítulo 12. Mas quando você olha para o capítulo 15 de Atos, foi o primeiro concílio da igreja. Um grande problema surgiu na cristandade, no seu nascedouro, porque alguns irmãos estavam obrigando os gentios a se circuncidarem. Os apóstolos se reuniram e disseram, vamos nos reunir e buscar uma direção. E quem é o primeiro a falar?
Tiago. Nós vamos ter Pedro, vamos ter Tiago. Uma das pessoas que vai dar uma palavra com propriedade é Tiago, e ele vai trazer as palavras de Amós, dizendo: irmãos, os gentios estão se convertendo porque Deus prometeu lá no livro de Amós que o tabernáculo de Davi seria restaurado. Esse Tiago, que se levanta como coluna lá em Atos, capítulo 15, é possivelmente o irmão do Senhor Jesus que escreveu esta carta. Então ele foi uma grande coluna. Isso nos dá uma esperança, porque quem sabe aqui hoje, e as pessoas que nos assistem, devem estar olhando para a sua família e pensar: eu sou o único na minha família, todos os meus irmãos são incrédulos. E quem sabe, seus irmãos e seus parentes amanhã serão grandes colunas nas igrejas de Cristo. Não despreze, não seja pessimista em olhar para parentes que estão tão afastados do Evangelho, porque Tiago foi um desses e se tornou uma grande coluna na igreja de Cristo. Você que é mãe, que tem pensado em seus filhos que hoje não querem saber do Evangelho, quem sabe alguns deles ou todos eles amanhã serão não apenas convertidos todos, mas alguns ou todos grandes colunas na igreja do Senhor. E coluna fala de suporte, de esteio, alguém que vai dar sustentação. E nós não podemos ser pessimistas e olhar as aparências de hoje, o cenário de hoje na nossa família, e olhar e pensar que não há mais esperança. E esses irmãos de Jesus, eles eram incrédulos. Alguns deles disseram, talvez até Tiago disse: você quer ser rei? Vai lá, aparece logo, para de exibicionismo. Disseram isso para Jesus. E depois, o próprio Jesus, o próprio Tiago, irmão dele, meio-irmão, através de Maria e José, será uma grande coluna importante na igreja. A tradição cristã diz que era esse Tiago que tinha os joelhos chamados de joelhos de camelo. Eu estive olhando agora um camelo lá, mas esqueci de olhar o joelho dele. O genos em latim, flexório, né? A gente tem no casamento o genoflexório, que é para fazer a flexão do genos, do joelho. Mas ele tinha um joelho chamado joelhos de camelo, porque segundo a tradição cristã, ele ficava muitas horas de joelho em oração. E Tiago possivelmente morreu no ano 62 depois de Cristo. E segundo a tradição cristã, os fariseus jogaram ele, empurraram ele do templo, e ele caiu e morreu no ano 62. Por que os fariseus? Porque por ele ser judeu, ele estava persuadindo judeus a se converterem a Cristo, ao cristianismo. E muito do judaísmo, muitos dos fariseus perseguiram cristãos judeus, porque enxergavam o cristianismo uma seita do judaísmo. E essa perseguição, a priori, nós falamos muito da perseguição da igreja por Roma. Mas a perseguição do Império Romano à igreja é posterior. A primeira perseguição foi interna. Muitos judeus perseguiram a igreja primitiva porque enxergavam na igreja uma secta, uma seita. Lembremos que no livro de Atos é dito a seita dos nazarenos, a seita do caminho. Quem dava esses nomes? Judeus que não eram convertidos, que enxergavam esse cristianismo como uma divisão do judaísmo. É por conta disso que eu vou para o terceiro ponto. O primeiro é quem foi Tiago. Mas antes de chegar no segundo, vamos pensar para quem que Tiago está escrevendo. Aliás, é o segundo mesmo. Tiago está escrevendo para quem? Para as 12 tribos. Volta lá para Tiago, capítulo de número 1. Para quem ele escreveu essa carta? Para quem ele dirigiu essa carta? Capítulo 1, verso 2. Aliás, verso 1. As 12, olha a crase, tá? A crase. Quem escreve, escreve alguma coisa para alguém. A alguém, alguma pessoa. Então ele diz no verso 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos
da dispersão. É muito curioso isso, queridos, porque não existiam mais tribos. A única tribo que sobrou foi Judá. Não tem mais tribo. Mas talvez, por ele ser judeu, ele escreve as 12 tribos querendo trazer o nome de Israel. Porque a mesma coisa que falar 12 tribos é sinônimo de Israel. As tribos dispersas. E essas tribos dispersas estavam não mais na terra de Israel, estavam fora de Israel. Eu estava lendo um comentário sobre isso e a pessoa coloca lá, eu acho que ele é inglês, né? Porque ele coloca lá, a Palestina. Mas eu não gosto de chamar a terra de Israel de Palestina, porque nunca aquela terra foi chamada de Palestina nos dias de Jesus. Ela vai ser chamada no ano 125 depois de Cristo, quando Adriano muda o nome da terra de Israel, Judá, para Palestina, porque ele associou que os maiores inimigos de Israel nos tempos bíblicos eram os filisteus. E Filístia, filisteu, Filístia, em latim, Palestine, Palestina. Em inglês, também Palestine, com PH. Mas veja, essa terra nunca foi chamada de Palestina, a não ser a partir do ano 125 depois de Cristo, pelo imperador Adriano. Esse imperador Adriano foi tão sagaz que ele mandou alterar o nome da cidade de Jerusalém. E assim como muitos políticos do nosso país, agora estamos vendo essa crise política no partido para desestabilizar o governo, para tentar mostrar até os que torcem contra o país. Parece que a história não muda, né? Os princípios acontecem em inúmeras gerações. Ele muda o nome da cidade de Jerusalém para Aélia Capitolina, que quer dizer cidade de Adriano. E foi isso que ele tentou fazer para acabar do povo de Israel a ideia da terra de Jerusalém e da terra de Israel, para que os judeus nunca mais voltassem. Mas Deus é Deus. E o profeta Isaías diz, por um acaso poderia fazer nascer uma nação em um só dia? E em 1947 a ONU aprova o Estado de Israel de quase 2000 anos de diáspora sem existência. E Isaías perguntou, pode porventura nascer uma nação em um só dia? E Deus respondeu, eu farei surgir esta nação. O diabo tentou, as trevas tentaram, mas agindo Deus, quem impedirá o agir sobre as suas promessas? Aquilo que ele jurou, ele vai cumprir cabalmente cada uma delas. Tiago escreve lá no versículo 1, as 12 tribos eram judeus, possivelmente a maioria convertidos. E a carta de Tiago lembra muito a carta aos Hebreus, porque a carta aos Hebreus, quem escreve, escreve para mostrar aos hebreus convertidos que eles não desanimassem. Então a carta de Tiago tem muita proximidade com a carta aos Hebreus. Então, voltando para essas 12 tribos de Israel, você pode ler em casa Atos 26, versículo 7. Paulo está pregando lá e ele vai falar das 12 tribos. E ele fala as 12 tribos usando o nome todo Israel. Então, possivelmente ele se remete aqui a um termo simbólico de que as 12 tribos constituem a nação de Israel que estava dispersa. Então, o primeiro ponto é quem foi Tiago? O segundo ponto, para quem Tiago escreveu, para as 12 tribos de dispersão, os judeus que estavam dispersos sobre a região da Ásia Menor, Turquia, onde hoje é a Turquia, né? As igrejas ali daquelas cidades da região da Ásia Menor, onde tem a Turquia hoje, os países ali do Oriente Médio e o norte da África, onde o evangelho tinha sido pregado, e ainda aquelas terras da Europa. Agora, terceiro ponto. Por que Tiago escreveu essa carta? E por que essa carta é tão importante para nós? Ele escreveu essa carta para nos falar das provações que nós enfrentamos, das tentações que nós enfrentamos. E ele vai falar dessa carta muito a palavra maturidade, perfeito. Mostrando que aquela igreja, para quem ele está escrevendo ali, muitos daqueles cristãos eram neófitos, imaturos.
E o alvo da vida cristã é chegarmos à maturidade. E nós sabemos que é muito comum pessoas imaturas fazerem e trazerem problemas dentro das igrejas, das comunidades. Porque são neófitos, são bebês. E a palavra perfeito aparece em Tiago 13 vezes. Vamos pegar aí, por exemplo, para você perceber, primeiro o verso 2, ele fala das provações. Verso 2, meus irmãos, tende por motivo, de toda alegria, o passardes por quê? Várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Então ele entende que a provação que a Giovana passa, que o Bruno passa, que a Fátima passa, que o Dario passa, tem um alvo, até que a imagem de Cristo seja formada em nós. Não vá fazer um que uma irmã uma vez me disse, eu nunca esqueci, ela disse, pastor, por que Deus está me provando? Eu já sou humilde. Já perdeu a humildade. Já perdeu a humildade. Né? Eu sou muito humilde, eu não estou entendendo essa prova. Mas o ourives, quando vai burilar, quando vai trabalhar o ouro, a prata, ele leva para o cadinho, o ouro e a prata não vão ficar lá, por que vai fazer isso comigo? Mas é porque o ourives quer fazer daquele ouro líquido uma peça mais bem trabalhada, uma peça delicada. Existem vasos que se quebram facilmente. Existem vasos que são mais delicados. Existe vaso sanitário, mas existe vaso de porcelana. Vaso de honra. Aliás, Paulo diz isso aos Coríntios. Alguns na igreja são vasos de honra e outros para desonra. A importância das provações está aí associada, ligada à questão da maturidade. Veja agora comigo no capítulo 1, verso número 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa em meio à provação. Para quê? Ele traz a finalidade para que sejais... qual é a finalidade aí? O telos, em grego, perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Então, marca a palavrinha aí, perfeito. Então, possivelmente, Tiago está usando a palavra perfeito num sentido correlato ao termo maduro, que não é o da Venezuela. Está precisando amadurecer muito. Outra expressão, perfeito. Vamos aí no verso número 17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito. Verso 25, vamos buscar mais aí palavras de perfeição. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita. Ainda no capítulo 2, verso 22, vamos ler? Vês como a fé que operava juntamente com as suas obras, com efeito pelas obras que a fé se consumou. Está falando de consumar, quer dizer, de chegar à sua plenitude, à sua maturação de fé. Isso é muito importante. Outra expressão, capítulo 3, verso 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito, varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então ele está falando cuidado com a língua, que é um dos membros mais difíceis de serem controlados por nós. E com essa língua nós podemos destruir. E ele vai dedicar um capítulo para mostrar que um crente maduro, ele tem uma língua dominada pelo Espírito Santo. Outra questão aqui importante da perfeição, já falei, Tiago 3:2. Tem vários textos que poderíamos buscar, mas essa é a ideia de Tiago ter escrito por provações para buscar a perfeição. Como é que nós podemos aproveitar melhor este estudo? E aí eu quero desafiar você à luz de Tiago. 5 pontos que você vai anotar para estudar Tiago. Não dê essa carta para uma pessoa que não é convertida.
A pessoa que não é convertida, ela vai ter muitas dificuldades de ler essa carta e gostar dessa carta. O capítulo 1, no verso de número 18, diz que para ler essa carta tem que nascer de novo. É o tipo da pergunta que eu faço, mas às vezes não é tão fácil ter resposta. Você já nasceu de novo? Eu diria, quem nasceu, sabe que nasceu. Mas eu não consigo dizer quem nasceu e quem não nasceu. Porque nós podemos nos vestir de uma capa de crente domingo de manhã e estar na igreja. Mas quem nasceu de novo vai ter, como diz o apóstolo Pedro, deseja ardentemente o leite genuíno para o crescimento. É uma coisa que me incomoda hoje na igreja contemporânea. As pessoas dizem que aceitaram a Cristo, mas elas não amam a Bíblia. Elas não amam a palavra. Elas não amam o estudo bíblico. Elas não amam a vigília. Elas não amam a oração. Elas gostam de shows gospel. Mas elas não têm essas práticas da vida cristã. E uma delas está lá em Pedro, no capítulo 2, verso 1 e 2. Ele diz, como crianças recém-nascidas, desejem ardentemente o leite genuíno, espiritual, para o vosso crescimento. Veja, por exemplo, no capítulo 1, verso 18 de Tiago, ele vai nos explicar sobre essas 5 considerações para estudarmos essa carta. Pois segundo o seu querer, ninguém nasce de novo por si só. Jesus disse, não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. Nascer de novo é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. A palavra é pregada para a irmã Vera. O Espírito convence o coração dela de que ela é pecadora. E quando o Espírito convence ela do pecado, da justiça e do juízo, porque ela ouviu a palavra, sobrenaturalmente, o Espírito gera o novo nascimento em seu homem interior. Capítulo 1, verso 18 diz, pois segundo o seu querer, leiamos em voz alta, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ele nos gerou. Isso está em consonância com 1 de Pedro 1, 23. Termina Tiago aí, vai para o capítulo 1, verso 23. Como eu amo esse versículo 23 do capítulo 1 da primeira carta de Pedro. Vamos ler em voz alta. Pois fostes regenerados. O que é regenerar? Nascer de novo. Você foi gerado novamente, espiritualmente. Não da semente incorruptível. Leiamos. Mas da semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Deixe-me dizer uma coisa, hoje de manhã você está aqui, a palavra de Deus um dia chegou a você. Essa palavra incorruptível, essa palavra santa, essa palavra perfeita, nada mais é que o verbo, o logos, a palavra de Deus. E ela foi pregada por alguém, ou até mesmo você leu esta palavra. Eu conheço pessoas que se converteram lendo a Bíblia, e a fé vem pelo ouvir. E quando esta palavra é pregada, e o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo, ele gera no coração do homem o novo nascimento. Quando nós nascemos de novo, a Bíblia diz lá em João capítulo 3, verso 5, Jesus disse, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. E será como um vento que não sabe de onde vem, nem para onde vai. Mas você passa a ser guiado, guiada sobrenaturalmente pelo Espírito. Porque essa obra não é uma obra do pastor, de padre, nem de homens. É uma obra do Espírito Santo. Eu não vou perguntar, você responda para você mesmo e para Deus. Há novo nascimento aí. Agora, muitos nasceram, mas não chegaram à perfeição. Não querem a maturidade. Não querem prosseguir esse caminho de maturidade. Não é à toa que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 3, na primeira carta, ele disse, quando eu escrevi a vós,
eu não escrevi para adultos, eu escrevi para crianças imaturas, porque vocês são carnais. Quer dizer, eram crentes imaturos, carnais. A carne domina a vida deles, não é o espírito que domina as suas vidas. Isso mostra que é possível ser nascido de novo, mas carnal. É possível ser nascido de novo, mas o velho homem ressuscita continuamente. E nós falamos hoje na escola bíblica, Romanos capítulo 6, verso 11. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É todo dia para alguém dizer para você e para você mesmo, considere-se um defunto. E não é à toa que Paulo diz em Romanos também, capítulo 13, verso 14, não faça provisão para a sua carne. E muitos cristãos não chegam à perfeição da maturidade, por quê? Porque não se submetem à palavra de Deus, à obediência, à oração, e ele vai falar desses exercícios práticos na sua carta. Então, primeiro ponto é ter nascido de novo. Segundo, examinar com honestidade a nossa vida à luz da palavra de Deus. Vamos dizer isso? Examinar com honestidade a nossa vida à luz, com crase, da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, verso 22. Tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isso mostra a importância de não apenas nascer de novo, mas examinarmos com honestidade a nossa vida à luz da palavra. Conheci um senhor lá em Maceió que ele dizia para mim, pastor, toda vez que eu abro a Bíblia, só aparece adultério. E eu falei, o senhor está em adultério? Estou. Então, é de Deus. É de Deus. E ainda bem que a esposa não estava. Toda vez tem adultério. E aí, pastor, toda vez. Aí ele abria lá aqueles textos de Jeremias, que são terríveis. Adúltera, prostituta, chamando Jerusalém de adúltera. Tu és uma adúltera, Jerusalém. Tu és uma prostituta. Deixa os teus amantes. E ele dizia, Senhor, pastor, está no feminino. Eu digo, mas já fica logo no masculino. Porque o texto vai nos mostrar. E aqui, vamos ser humildes. Todos nós aqui pecamos. A maturação, a maturidade cristã está em olharmos a palavra e deixar a palavra nos confrontar. Deixar a palavra nos corrigir e mostrar. É Deus quem faz isso. E é interessante que é nessa carta que ele também fala que todos de um espelho. Né? Ele usa aqui no versículo 23, depois do 22, ele diz, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Ele não quer ser confrontado. Tem uma história, um comentário de um teólogo que eu li a certa ocasião, de uma pessoa não civilizada, né, que não morava no mundo civilizado nosso, não sei se era um indígena, se era uma tribo aí de quilombola, africano, não sei, ou da Ásia, né, não lembro, e o texto não fala isso, diz que esse homem não foi criado no mundo civilizado. E um dia apresentaram a ele um espelho muito bonito, que dava para ver todo o corpo. Ah, não prestou. Ele pegou um martelo, quando viu a imagem, e quebrou todo o espelho, porque ele ficou assustado com a imagem dele. É que ele nunca tinha se visto no espelho. Quando nós chegamos à Bíblia, a Bíblia é o espelho. E ela vai mostrar as nossas arestas, tortuosidades. E que bom que ela faz isso. Porque se formos humildes e quebrantados, o Espírito vai nos corrigir. E nós vamos não quebrar o espelho. Nós vamos matar o velho homem pelo Espírito através da palavra. Amém, queridos? Não vai quebrar o espelho, não. E é interessante essa história, porque em alguns lugares, até mesmo tem uma história de Portugal, quando os portugueses chegaram aqui, os indígenas ficaram impressionados, né, como eles
se arrumavam, todos bem vestidos, e os portugueses olhando para os indígenas, as pinturas, as vestimentas. Dizem que os portugueses aprenderam a tomar banho com os índios, que tomavam banho 3 vezes por dia, nos rios. Mas os índios ficaram encantados quando os portugueses mostraram os espelhos para eles. E tem uma historiadora aqui no Brasil muito famosa, e ela tem uma formação muito assim singular, e ela faz história cultural, sobre culturas. E ela mostra como muitos desses índios ficaram impactados e os portugueses foram obrigados a dar de presentes para eles espelhos. Porque eles não estavam acostumados a ver o seu rosto, o semblante, no espelho. Ok? E para as mulheres ficarem mais tranquilas, né, no espelho, na Bíblia diz que os egípcios, o Israel, quando saiu do Egito, eles pegaram os espelhos das mulheres. Quais eram os espelhos? Muitos deles, as panelas de bronze, o bronze. Imagina você se observar por um bronze, mas era a imagem mais nítida daquela época. Então era o bronze. E foi desse bronze que elas tiveram que se desfazer para fazer as bacias, as panelas na casa de Deus, do tabernáculo de Moisés. Não era uma beleza, uma visão tão nítida como os espelhos de hoje. Mas ainda assim, o espelho tem sua importância e Tiago nos diz que a palavra é esse espelho. E por favor, não quebre a sua Bíblia e não rasgue a sua Bíblia quando os arranhões do espelho aparecerem ali em você. Então vamos examinar com honestidade a nossa vida. Terceiro ponto aqui para estudar Tiago. É preciso obedecer ao que Deus ensina a qualquer custo. Deus está falando com você, um texto específico, obedeça. Veja o capítulo 1, verso 22, a última frase. A primeira frase, tornai-vos, pois, praticantes da palavra. O que tem sido muito difícil hoje na igreja é encontrar essa fé de Abraão. Porque a Bíblia diz que ele creu e obedeceu. Hoje nós cremos, pedimos um sinal, aí depois pedimos outro sinal. Pastor, eu ainda não tomei a decisão, porque eu estou pedindo um outro sinal. Depois eu quero a comprovação. Eu digo, então vai logo no INPE, fazer Instituto de Propriedade Intelectual. É de Deus. Depois de tanta prova, é sinal, é sinal, é sinal, e não sai do sinal. E não age quase nada. Porque está sempre buscando como Gideão. Eu vou fazer prova. Eu vou fazer prova. Eu vou fazer prova do Senhor. Cuidado. Deus nos chama para a obediência. Quarto ponto que podemos aprender aqui é que nós devemos estar preparados para algumas provações na nossa vida. Veja, por exemplo, Romanos capítulo 5. Vamos para Romanos capítulo 5, uma das passagens mais bonitas da carta aos Romanos, falando sobre a perseverança em meio à tribulação, em meio às lutas que nós enfrentamos. Romanos capítulo 5. Vamos ler. Versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Sabe o que é isso? Nós damos glórias a Deus pelas tribulações. Dar glória. Você é louco, pastor? É bipolar? Dar glória no meio da tribulação? Não. Não é olhar para a tribulação e dar glória. É ver o resultado da tribulação, do efeito que Deus vai redundar ali. E o versículo 3 diz, nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que, vamos juntos, a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. A experiência, esperança. E a esperança não confunde. Estejamos preparados pelas provações. E é muito particular que que Tiago vai falar, minha cabeça ainda está em Neemias, que Tiago vai falar de um homem que a gente critica muito na igreja, já vi muita gente falando, crente não tem depressão. Tem depressão sim. Tem depressão. Crente pode ter depressão, pode viver opressão, agora ele tem Cristo Jesus no seu coração.
Tiago vai mostrar que Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que eu e você. Como Tiago está encorajando a igreja, os cristãos perseguidos, os dispersos, judeus convertidos e perseguidos, e muitos deles estão fora da sua terra, sem oportunidade de vir, e muitos deles pobres. Esqueci de falar, lembrei agora. Por que ele vai falar em um dos capítulos que deve dar não prioridade aos ricos, aos pobres? Porque na igreja, em algumas igrejas, como também naquela época em algumas sinagogas, havia toda uma primazia aos ricos, que muitas vezes entre eles irmãos destratavam os pobres irmãos israelitas. E Tiago escreve mostrando, irmãos, não convém fazer assim entre os irmãos pobres. Porque eram muitos pobres, judeus, inclusive, é muito sério falar sobre isso. Eu dei um estudo um dia desse no Tênis Clube, nós ganhamos 1 hora, mostrando todas as passagens do Novo Testamento em que Paulo levantava ofertas para os crentes da Judéia e os judeus pobres. Porque eles estavam sendo perseguidos, porque eles foram perseguidos por seus irmãos patriotas do judaísmo que enxergavam neles uma seita. E é por conta disso que alguns deles perderam o espólio, perderam os bens, perderam os imóveis e tiveram que morar em outras terras. E os irmãos ricos que estavam no judaísmo ortodoxo desprezavam os grupos de judeus que haviam aderido ao cristianismo. Veja comigo lá, volta para Tiago, capítulo número 5. Ele vai falar de Elias. E se você pega a referência de Elias, ele estava deprimido, irmãos. Hoje você tem Rivotril, hoje você tem Lexotan, hoje você tem Ancilive. Elias não tinha. E ele pediu para morrer. Cheguei até atrasado hoje aqui na escola por alguém me pedindo oração. E eu tive que orar com muita descrição, mas a pessoa lá do outro lado dizia, pastor, eu quero morrer. Eu falei, como é que eu vou orar aqui por isso? E os irmãos me escutando. Eu entrei com o telefone. E a pessoa quer morrer. Ela não quer viver. E aí os irmãos acham que isso é fácil? Não. E minha visão é que não tem respaldo bíblico para eu orar para que a pessoa morra. Mas eu sempre oro, se for a vontade do Senhor, que o Senhor recolha. Se não, que Deus dê graça. Mas Elias enfrentou isso, ele pediu para morrer. E aqui, você que está ouvindo esta palavra, Deus disse a Elias, meu filho, sai da caverna, vem cá. Olha, fora da caverna eu quero te dizer uma coisa, você não vai morrer agora não. Antes de você morrer, você vai ungir o teu sucessor, que é Eliseu. E te digo mais, você vai ungir o rei da Síria. Você vai para o norte, teu ministério agora vai ser international. Você estava pensando que era só national, agora é international. Vai embora. Vai lá para a Síria, vai ungir o rei. E ele foi lá ungir. Depois é que ele morre. E na verdade ele vai ser arrebatado. Também não vai ser muita diferença, porque carne e sangue não entram no reino dos céus. Tem gente que fica preocupado. Ele foi arrebatado, então é ele que vai aparecer com mais 2 testemunhas. Nada disso, irmãos. Mas a grande sacada aqui, veja Tiago, ele fala de Elias, versículo de número 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento, a paciência e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. E eis que temos por felizes os que o quê? Perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de quem? De Jó. E vistes que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. E ainda no mesmo texto, no verso 17, ele fala de Elias. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. Verso 18, e orou de novo, e o céu deu chuva. Mas ele diz, era um homem que tinha os mesmos sentimentos.
Ora Elias estava up, ora Elias estava down. E que Deus levante você hoje, em meio ao vale da depressão, restaure a sua saúde e com a graça de Deus você supere. E não pergunte por quê. Quem sabe amanhã Deus vai usar essa matéria-prima que você está vivenciando esse ano para consolar outros que chegarão em situações piores ou semelhantes. E você poderá dizer, eu sei porque eu vivi isso como cristão. Mas para finalizar, um dos objetivos deste estudo, o primeiro é nascer de novo, examinar com honestidade a nossa vida à luz da palavra, obedecer ao que Deus ensina, estar preparado para algumas provações. E o número 5, nosso crescimento deve ser medido de acordo com as Escrituras. O nosso crescimento vai ser medido de acordo com as nossas Escrituras. Eu quero terminar com um texto de Hebreus, capítulo de número 6. Vamos comigo para lá. Hebreus 6, convidar o pastor Nário a chegar aqui no teclado. Nós vamos terminar cantando esta canção. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus em meio às minhas lutas e provações. Hebreus 6, verso de número 1. Aliás, verso de número 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. É impossível aqueles que foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra. Por quê? Porque o nosso crescimento é medido a partir das Escrituras. E se as Escrituras nos asseguram que nós vamos passar por provações, por lutas, por dificuldades, vamos permitir que esses recursos divinos promovam em nossa vida a finalidade para o qual Deus destinou, a maturidade nossa como cristãos. Por isso que no mesmo capítulo 6, verso 1, ele diz, no verso de número 1, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos, vamos ler, levar para o que é, tira perfeito, coloca maduro. Vamos continuar nesse alvo, buscando aquilo que é da maturidade da vida cristã. Esse é o nosso alvo. E eu quero convidar você a ficar de pé, a abrir Romanos 8, 29, para que você não se esqueça qual é o seu alvo. Seu alvo não é ganhar na cena. O seu alvo não é se casar com uma pessoa só bonita. O seu alvo não é ter uma casa. Ontem a gente estava reunido aqui na intercessão e o irmão Márcio da irmã Luzia falou algo importante. Qual é o motivo que leva os jovens a buscarem o evangelho? Porque os velhos, o Márcio estava falando, não ele, né? Que ele não está velho não, nem nós. O Márcio está com 73, está novo. Mas ele falou uma frase que eu nunca mais tinha escutado. Geralmente os velhos, na maioria, vão para a igreja que já está perto de passar para o lado de lá. Então eu quero ser salvo. E aí o irmão Márcio perguntou, e os jovens? Qual é o motivo que os jovens vêm para a igreja? E eu quero que os nossos jovens digam, eu quero Jesus, não é para curtir música, som, holofote, dança. Eu quero porque eu quero andar com Jesus. Porque a minha vida só vai ter sentido com Jesus. Queridos, uma das coisas mais lindas que um cristão deve zelar não é comparar sua vida com essas pessoas das revistas caras e quem. A sua vida tem uma baliza, é Jesus. O seu modelo de vida é Cristo.
E nenhum de nós, nem os velhos, nem os novos, devem vir para esta igreja, ou para qualquer igreja, com medo de inferno, com medo de juízo. Aliás, o juízo não é para os cristãos, porque Paulo diz em Romanos, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não há condenação. Nós já fomos julgados lá no Calvário, mas nós vamos caminhar. E o que Deus vai fazer de pergunta para o Márcio, com 73 anos, não vai morrer agora não, já estou dizendo, depois dizer que o pastor praguejou, né? Com 100 anos, com 100 anos. Para a Fernanda, minha filha, ou para o Lucas, com 17, naquele dia Deus vai perguntar, o que você fez com a vida que eu te dei? Os talentos, os dons, a oratória, os recursos que eu te dei, foram para minha glória, para o meu reino, ou para a tua glória, ou para a carne? É o que Deus vai perguntar. Então ninguém deve vir à igreja com medo de inferno. Jovens e anciãos devem buscar ao Senhor sentido e propósito. E qual é o alvo de velhos e jovens e crianças? Está aqui, Romanos 8, vamos abrir, coloca a referência. Porque aos que de antemão conheceu, vamos ler juntos, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Esse é o nosso alvo, sermos a imagem e réplicas de Jesus na terra. Amém? Quero orar por você pelas provações que você tem vivido. Tiago disse, alegrai-vos em meio às provações. Tem sido difícil para muitos de nós. Tem sido difícil para a igreja, para o Brasil, para o presidente Bolsonaro governar com tantas instabilidades e setas. Mas é nessas batalhas que Deus nos prova e quer encontrar em nós a constância e disposição. Continuarei. Vamos cantar. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, em meio às provas, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Diga para Ele, adore a Ele nesta manhã. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Pai, sustenta cada mão aqui presente. Tua palavra diz, eu te sustento pela minha mão direita. Nesta manhã nós oramos para que o Senhor fortaleça a igreja brasileira em meio às provas e dificuldades. Nós não somos masoquistas que temos prazer em sofrer, mas nós queremos nos alegrar sim pelo resultado das provas e lutas que enfrentamos. O alvo da vida cristã é a perfeição da imagem de Cristo em nossa vida. Dá à tua igreja hoje de manhã ânimo, encorajamento, alegria.
que quando nós olharmos para o espelho e encontrarmos ainda esse monstro do velho Adão em nossa vida, venha hoje pelo teu Espírito mortificar, crucificar, despojar do nosso ser o velho homem, através do teu Espírito, da tua palavra que nos convencem, fazendo esta obra tecida dia após dia pelas Escrituras Sagradas, através do teu Espírito. Pai, nós clamamos para que o Senhor venha acalmar os ânimos dos que estão aqui. Os que estão desanimados, deprimidos, abatidos, sejam levantados pela força do Senhor. A esperança vai nos produzir em nós experiência, caminhada, dependência do Senhor. Oh Deus, são tempos difíceis, são dias maus, mas o Senhor é conosco. Assim como nos dias de Tiago, a igreja perseguida por dentro e por fora. Os dias hoje não são diferentes. São lutas por fora, combates por dentro, mas o Senhor é conosco. Que o Senhor conduza a tua igreja. Tenha misericórdia do nosso presidente, misericórdia do governo, guarda o Congresso, guarda o Senado, livra o país da anarquia. Tapa a boca do inimigo que se levanta para destruir a nação brasileira, para destruir a igreja. Que o Senhor encontre em nós as marcas da perseverança. Que aquele que começou a boa obra vai completar e aperfeiçoar. E esse é o nosso alvo. Fomos predestinados até que a imagem de Cristo seja formada em nossa vida. Muito obrigado pelas dificuldades e pelas lutas. No momento que passamos, nós não sabemos agradecer. Nós questionamos, nós murmuramos. Mas hoje nós queremos te pedir perdão e dizer: Senhor, obrigado pela caminhada dos anos. Obrigado pelos vales, mas obrigado pelos montes. Obrigado pelas dificuldades, mas pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti. E que sobre ti Ele levante a luz do seu rosto e te dê a paz. No nome de Jesus oramos. Amém e amém. Deus abençoe. Boa semana. Dê uma salva de palmas a Jesus.